E aí, professor? Estou estudando aqui um pouquinho, entendendo um pouquinho mais sobre o desenvolvimento motor das nossas crianças. E também o que esse desenvolvimento motor tem a ver com a alfabetização. Você quer aprender também? Estou aqui, tirando muitas estratégias práticas também relacionadas à leitura e à escrita. Então, não saia daí. Eu sou a Mara Duarte da Costa, sou a mentora aqui na Rema da Educação. Eu trabalho muito nessa área aqui dentro da formação de professores e hoje eu quero aqui trazer para vocês atividades inovadoras na área da alfabetização, tá? E para isso eu chamei aqui uma amiga, professora, a Regiane, que ela é mestre nessa área, para trazer alguns conteúdos inspiradores que eu pedi para ela, tá? Então ela vai trazer estratégias práticas que vão conectar o desenvolvimento motor com as habilidades de leitura e escrita das suas crianças, promovendo uma alfabetização mais eficaz e mais integrada, tá? Então, se você ficou curioso para saber mais, inscreva-se aqui no nosso canal, ative as notificações, porque assim você fica por dentro de tudo, de todas as nossas dicas, que eu tenho certeza que vai transformar a sua sala de aula. Sou a professora Regiane Cristina Lagman, sou pedagoga, sou especialista em educação especial, psicomotricidade, mestrando em educação e intervenção nas dificuldades de aprendizagem. Então, eu atuo aqui, gente, como pedagoga da Rede Estadual do Paraná, escola pública, e eu sou pedagoga, eu falo que eu tenho meu caminho já reto para o céu, sou pedagoga de 6º ano. Gente, vou falar para vocês o quanto que o conhecimento da neuropsicomotricidade me ajuda na minha prática cotidiana. Então, e esse conhecimento da neuropsicomotricidade, gente, me ajuda muito na identificação das crianças com dificuldades lá no 6º ano, porque nós estamos, sim, recebendo crianças com muitas dificuldades na leitura e na escrita. Um problema lá da alfabetização, uma defasagem da alfabetização. E aonde eu vou encontrar a resposta para essa dificuldade, gente? A hora que a gente aplica algumas atividades motoras nessa criança. A gente vai observar os fatores neuromotores e aí, bum, atraso neuromotor nessa criança, com 11 anos de idade. E vai causar essa dificuldade lá no 6º ano, tá? Também sou professora de artes. Olha só que diferente. À tarde sou professora de artes também em escola pública. E também, gente, a neuropsicomotricidade me ajuda muito na minha atuação enquanto professora de arte. E me ajuda bastante. Aonde a gente pode termos na sala de aula as crianças com DI, TDAH, os TOD, os alunos que não têm ainda nenhum laudo, e a gente observa o caminhar, a organização do caderno, a organização da carteira. Tudo isso, para mim, que sou psicomotricista, é um ponto de interrogação, é um olhar diferente, é uma atenção que eu tenho que ter com aquela criança. Entende, gente? Então, veja o quanto isso é transformador, tá? Então, só um exemplo aqui do que eu utilizo todo esse conhecimento da neuropsicomotricidade, das leituras que a gente realiza em relação a essa temática na atividade em sala de aula e com pedagoga. Ai, mas eu tenho que fazer isso na sala de aula, Regiane? Sim, a partir do conhecimento que a gente adquire, nós temos que ter este olhar na sala de aula, a escuta dessa criança. Ela não pode passar desapercebida, gente, porque eu recebo crianças do 6º ano que já deveriam ter sido encaminhadas para avaliações, milhões de anos atrás, tá, gente? Isso causa o quê? Só atraso no seu desenvolvimento, tá bom, gente? Então, sempre esse olhar. Nossa conversa hoje vai ser sobre como promover a alfabetização através de atividades neuropsicomotoras, tá? Então, eu vou conversar com vocês sobre a alfabetização e a neuropsicomotricidade. Um assunto, gente, anotem, por favor, em caixa alta e em vermelho e depois pinta de amarelo, tá? É um assunto que precisa ser debatido com seriedade dentro dos espaços escolares, tá? Precisa, é uma necessidade urgente esse debate nas escolas, tá, gente? E aí, em seguida, eu vou passar para vocês algumas sugestões práticas que nós podemos realizar
com as crianças lá na educação infantil, no percurso do processo de alfabetização, tá? Porque aí eu não vou só fazer essas atividades na educação infantil, eu posso fazer com adultos, com idosos, com adolescentes, tá, gente? Mas elas são extremamente necessárias no processo de desenvolvimento na educação infantil. Professor, você busca fazer de suas aulas um espaço de desenvolvimento da criança por meio das atividades psicomotoras? Hein, gente? Outra reflexão aqui. Eu quero saber, você procura brincar com a sua criança o suficiente para promover o seu desenvolvimento? É a questão 1 lá, tá? A reflexão 2. Infância é um momento fundamental para que as crianças desenvolvam dimensões necessárias ao seu desempenho no mundo, dando-lhes condições de aprimoramento futuros. Quais são, gente? Vocês sabem quais são essas dimensões necessárias para o desenvolvimento da nossa criança? Vamos, professores, tornar a escola um espaço onde a criança está em constante descoberta de si, do mundo? Essa é a minha proposta para vocês, e essa é a minha pergunta para vocês diante do conhecimento que a gente vai trazer aqui e de todo o conhecimento transformador que o curso de neuropsicomotricidade vai fazer na vida de vocês, tá? Vocês estão dispostos a ajudar essa criança a descobrir mais sobre si e sobre o mundo? É fácil fazer isso, gente? Não. Eu não consigo fazer isso baseado no senso comum. Eu faço isso baseado em evidências científicas, tá, gente? Sabia que a maioria, vocês aí, tá? Vocês sabiam que a maioria das dificuldades de aprendizagem da criança estão associadas à falta de estímulos neuropsicomotores corretos, adequados, tá? E muitas vezes nós pulamos etapas na hora de trabalhar as atividades na escola, na clínica e em casa com a nossa criança. Para que engatinhar? Vamos caminhar logo. Não, gente, o engatinhar tem uma função neurológica extremamente importante para o desenvolvimento da nossa criança, tá? Vamos já ensinar a criança a correr com 1 ano de idade, mas ela ainda não está com a estrutura corporal, o tônus, o controle postural adequado para ela já ter o controle da marcha há 1 ano. Ela tem todo um percurso para chegar no processo de controle da marcha, de saltar, de pular. Nós podemos estimular, mas não pular etapas, gente. A alfabetização é um processo que tem início na educação infantil. Professora, mas você disse que não pode ensinar a criança a ler e escrever antes, não pode, tá? A BNCC é bem clara nisso, a BNCC diz lá, a educação infantil não é mais uma pré-alfabetização, a aprendizagem da escrita propriamente dita. Nós temos que sim, gente, antes da educação infantil, a alfabetização a gente trabalha com a criança lá desde a hora que ela nasce. Nós já estamos criando pré-requisitos para essa alfabetização. Como assim, professora? Quando eu dou um brinquedo para minha criança segurar e ela não consegue segurar e você não dá mais, você está prejudicando ela. Toda vez que você der ela deixar cair, você vai devolver. Ela vai deixar cair, você vai devolver. Até que vai chegar um momento que ela consegue segurar. Eu já estou desenvolvendo na minha criança a preensão do instrumento de riscagem, que depois vai ser o lápis ou a caneta de escrever, ou um lápis de cor para fazer um desenho. Então, eu preciso estimular, tá? Não pular fases, mas estimular sim, porque ninguém nasce sabendo, tá? Nós temos um processo de desenvolvimento que precisa ser estimulado, mesmo crianças aí, vamos pensar que nasçam dentro de uma normalidade, precisam ser estimuladas, tá? Estimulação precoce nós fazemos com crianças que nascem, por exemplo, com PC, síndrome de Down, para que elas tenham desenvolvimento, tá? Junto, no meio, que seja aquém as etapas do desenvolvimento de uma criança aí dentro da normalidade, tá? Após o nascimento, a criança vai adquirindo algumas habilidades essenciais que esse processo se conclua, que são o quê? Os pré-requisitos para a alfabetização, tá? Quais são esses pré-requisitos?
fatores neuropsicomotores desenvolvidos de forma harmônica e as nossas percepções sensoriais. Eu sempre trabalho um autor chamado Juan Garcia Nunes, tá? É um autor espanhol, é o autor, inclusive, do termo grafomotricidade, e ele sempre vai nos dizer que para a gente sair do nascimento até o gesto gráfico, gente, nós temos que passar por 4 níveis de desenvolvimento. O dos sentidos, a percepção sensorial, a integração e assimilação para chegarmos na expressão. Tá, gente? Então, não é da noite para o dia que isso acontece. Isso aqui também é um percurso que leva 7 anos. Tá? 7 anos. Para chegar no nível expressivo, é onde a nossa criança vai expressar tudo aquilo que ela adquiriu ao longo desse percurso do nascimento até ali. Então, vejam, tá? Cada criança tem um tempo próprio para adquirir essas habilidades, mas devem ser estimuladas respeitando as fases do desenvolvimento. Gente, então eu já comentei sobre isso, né? Então a gente tem que entender que nós temos fases. Isso é evidência científica. O Vítor da Fonseca, nos seus livros, ele também divide lá as fases do desenvolvimento neuromotor. Nós temos a Ampulheta do Galarroué, que também tem as fases do desenvolvimento motor. Nós temos atividades adequadas para cada etapa do desenvolvimento neuromotor. Tem um livro, gente, que é do MEC, um livro antigo, que chama-se Brincadeiras para Creche. Tá, gente? É maravilhoso, é de graça, é só digitar. Brincadeiras para Creche PDF MEC, no Google. Lá a gente vai ter uma infinidade de atividades de acordo com as etapas do desenvolvimento de 0 a 3 anos de idade, que é a etapa da creche. Por isso que é brincadeiras na creche, tá? Brincadeiras para a creche, tá bom? Então, tem lá certinhas as atividades. Quando a gente fala em fases do desenvolvimento, nós precisamos respeitar, como eu disse, não pular uma fase. Eu sempre falo assim para as minhas crianças de 11 anos que eles querem ter 20 já, né? Eu falei, gente, vão aproveitar para brincar, para correr, para pular, para saltar, para abraçar os amigos, para conversar. Porque a hora que chegar os boletos, que é a idade adulta, você não vai poder voltar para trás. Então, vamos brincar com essas crianças. Olha o eixo da educação infantil, interações e brincadeiras. Tá? E essas interações e brincadeiras vai dar os pré-requisitos para a nossa criança aprender a ler e escrever, tá? A atitude da escola, frente à espontaneidade do movimento de cada criança, poderá determinar ou, pelo menos, influenciar fortemente o rumo do processo de aprendizagem. A escola está trabalhando essa espontaneidade do movimento? Hein, gente? Está proporcionando movimento para a criança? Tá? A escola que trabalha em especial atenção para o desenvolvimento psicomotor da criança tende a contribuir no bom aprendizado. Quando a gente faz essas atividades, quando a gente estimula essas atividades. E outra coisa importante que nós temos que ter claro, nós não podemos ter brincadeiras excludentes na escola. Ah, professor, mas a sociedade é excludente. Sim, a sociedade é excludente, tá? Mas nós temos que fazer o possível, é igual o Valon diz, que a escola, ela reprova, a escola, muitas vezes, nega o ensino para essa criança, excluindo ela do processo, tá? O site das brincadeiras é do MEC, Brincadeiras para Creche, PDF MEC. Coloca no Google. Por exemplo, um Valon vai falar que a escola nega o ensino quando a gente se torna uma escola excludente, uma escola que reprova. Nossa, professora, você é contra a reprova? Tudo depende da criança, da condição. Não que eu seja contra. Não estamos falando da reprova lá do final do ano. O pior tipo de reprova, gente, é a reprova diária, tá? Por um exemplo simples. A brincadeira da dança da cadeira, tá? O que acontece com a criança que erra, gente? O que acontece com a criança que erra? Senta. Senta e todo mundo vai continuar brincando. E a criança que mais precisa da brincadeira da dança da cadeira, que é a que está lá sentada, que errou primeiro, tem dificuldade rítmica, noção temporal, espacial, consciência corporal, controle postural, tônus,
lateralidade. Vejam os fatores neuropsicomotores numa brincadeira só. Tá? Numa brincadeira só. Então, gente, quando eu sento essa criança, eu estou negando o ensino para ela, aquilo que o Valon diz. Eu estou negando o desenvolvimento dela. Então, quando a criança errar, gente, não vamos mais deixá-la sentada. Ela paga uma prenda, vamos criar uma regra nova. Ó, errou, canta uma música, errou, faz um movimento, uma dança, fala uma trava-língua, fala uma parlenda, uma poesia que sabe, um canto. Entende, gente? Vamos criar algo em cima desse erro, mas que ela não seja excluída do processo, tá? Ou vocês criem aí dentro da realidade de vocês uma outra regra, é só uma ideia, tá bom? Para a gente não excluir mais. E antes da criança aprender a ler e escrever, elas precisam do quê? Brincar. Brincar, brincar e brincar. Ah, mas é um brincar que você deixa ela solta, correndo no pátio, e você fica ali sem fazer nada? Não, gente. É um brincar com objetivo, é um brincar com significado, é um brincar que está dentro do seu planejamento, respeitando os marcos do desenvolvimento. Tá, gente? Vamos propor a elas jogos diversos, tá? Ouvir muitas histórias, contar muitas histórias, elas também participarem da contação de história através de livros só de imagens, ou de histórias que elas já conhecem, vocês fazerem uma releitura com elas, para desenvolver a oralidade, para aprender a ler e escrever, a criança faz o quê? Leitura, oralidade, escrita, mas a oralidade é o que vem primeiro, gente. Então, vamos desenvolver essas argumentações através da fala da criança, as opiniões, as críticas, escutá-la e dar oportunidade dela também falar. A oralidade é pré-requisito para a alfabetização, tá? Falar, perguntar, argumentar. Vamos falar sobre o meio ambiente. Vamos falar de uma pauta que está muito... A dengue. Nós, nas escolas aqui do Pará, estamos todo mundo essa semana falando só sobre dengue, para entrar na cabeça, tá? Falar sobre isso, dialogar com a criança, quais são os benefícios, o que a gente precisa fazer, quais são os cuidados, quais são os sintomas. São questões extremamente importantes, gente. Dá essa oportunidade. Não tem lá um campo de experiência sobre isso? Qual é o campo de experiência, gente? Que a criança tem que falar, pensar, construir a identidade e a autonomia. Gente, sou professora de 6º ano, acho que eu falei, né? De arte. Professora, posso caderno em pé ou deitado? Professora, posso pegar o lápis azul claro? Ô, professora, gente, o que é isso? Gente, 6º ano, aluno numa dependência que não pode mais ter com 11, 12 anos de idade. Pedir se pode usar o azul, se pode usar o amarelo, se usa o caderno isso, o caderno aquilo. Gente, cadê a autonomia dessa criança? Cadê a construção da sua identidade? De olhar para si e se achar lindo, linda. De saber que a sua identidade, ela é reflexo da sua história. Ela é a sua história. E nós temos também um campo de experiência sobre o item 4 aqui, gente. Qual é? Qual é? Nós temos que contar e quantificar. Ai, professor, já vou ensinar matemática às crianças de educação infantil? Você vai trabalhar de forma lúdica a matemática. E aí tem esse livro aqui, gente, tá? Brincadeiras infantis nas aulas de matemática. Brincando. Por exemplo, aqui vai falar da amarelinha, tá? A amarelinha, ela tem sequência numérica, tem começo, meio e fim, tá? Tem maior, menor, sucessor, antecessor. Vou trabalhando isso com a criança de forma o quê? Oral. E os números estão na amarelinha. Tá? Qual número caiu a sua pedra? Ela vai olhar. Não sei, professor. Número 2, este é o número 2. E aí você vai trabalhando com a criança a partir das vivências, esse contato com a matemática. Nós precisamos também trabalhar com a criança a resolução de problemas. E aí tem um outro livro da Kátia, que é esse aqui, ó, Resoluções de Problemas da Educação Infantil. Nossa, professora, você vai trabalhar? Como assim? Vai no mercado, tem R$10? Não. Um exemplo de resolução de problemas, tá? Sua mãe fez macarrão à bolonhesa no almoço. E na hora de comer, você lambuzou seu uniforme. O que você faz? Tá? Isso é uma resolução de problema. Importantíssimo isso para a criança. Cantar,
cantar, cantar e cantar muito, e não só ter uma melodia, um ritmo. Tem um álbum no Spotify ou no YouTube, como vocês queiram, chama Músicas daqui, Ritmos do Mundo. Incrível, são as nossas músicas populares com ritmos do mundo. Por que eu preciso trabalhar ritmo? Para trabalhar a noção temporal, tá? E também a percepção auditiva do som. Porque na alfabetização, minha criança precisa ter o quê? Discriminação auditiva, tá? Para diferenciar o A, do B, do C, do D. Para isso, eu preciso educar o ouvido dela. Educo como? Com música, tá? E dançar, movimento. Vamos vivenciar e explorar a natureza, vamos tocar nas árvores, sentir a sua textura, escutar o som que ela nos traz, observar o balancê, a dança das copas e conversar sobre isso. Pisar em diferentes chão, piso frio, piso quente, pedrinha, piso áspero, e a criança descrever as sensações que ela está tendo. Vamos pintar, vamos desenhar, vamos fazer colagem com as nossas crianças, rasgaduras de papéis de diferentes texturas, diferentes espessuras, diferentes cores, diferentes barulhos. Porque papel faz barulho, discriminação auditiva. Vamos diferenciar tamanhos, cores, formas. Percepção visual, que também é necessária para trabalhar com a nossa criança. Vamos, professor, trabalhar com a criança no quadro, no papelógrafo, a direção da escrita. Uai, mas você disse que a criança não é ficar escrevendo educação infantil. Não que ela não vai escrever. Ela vai primeiro sair, ela vai lá da garatuja, dos rabiscos, até chegar nas formas. Como é que eu vou ensinar uma criança a escrever se ela não desenha o corpo humano com suas partes? Nem que seja o homem do palitinho, mas que ela sabe, tem cabeça, pescoço, tronco, braço, tá? Membros inferiores. Entenderam, gente? Essa forma, essa identificação, essa consciência nós temos que trabalhar com a nossa criança. E a consciência corporal interfere significativamente lá na aprendizagem da leitura e da escrita. Tá? Então, vamos caminhar, que tá dando tempo. A importância do brincar, então, gente, para a socialização, para a imaginação, para as emoções e sentimentos, para desenvolver o ritmo e a coordenação motora, que é o nosso foco aqui hoje, mas tudo isso é importante, para a ansiedade e para promover a autonomia. Habilidades básicas necessárias para a alfabetização. Do ponto de vista psicomotor, existem pré-requisitos básicos para que uma criança aprenda a ler e escrever. Alguns desenvolvidos na infância, cada um em seu tempo próprio, que são os fatores neuropsicomotores. Tá? São o desenvolvimento dos 4 níveis do Juan Garcia Nunes, do sentido, do sensorial, da integração e assimilação e da expressão. A aquisição dessas habilidades não se dá de forma espontânea, até porque, gente, a escrita é uma invenção humana. Nós não nascemos sabendo ler e escrever, nós não nascemos aptos para ler e escrever, nós somos ensinados a ler e escrever, tá? É necessário que a criança seja estimulada de acordo com as fases do desenvolvimento que ela se encontra. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Compreendido, gente? Temos que respeitar o desenvolvimento. Temos que parar com essa competição de mães, de escolas e pensar na criança. Porque, gente, uma aluna me fez a seguinte pergunta essa semana. Professora, quais são as sequelas? O que está acontecendo? Se sabe já o que está acontecendo com essas crianças que têm essa alfabetização precoce, que pulam as etapas? Eu falei para ela assim, pesquisas tem, mas eu vou falar da minha realidade. Sou pedagoga de 6º ano, gente. Por dia, eu tenho de 4 a 5, 6 crianças com crise de ansiedade. Crianças queridas, crianças boas, crianças de boas famílias, tá? Crianças assistidas, crises de ansiedade, porque são cobradas demais. E eu falo, mas quando começou isso? Ai, pedagoga, faz muito tempo. E aí eu começo a briga com os pais para tratar disso, gente. Entende? Então, no 6º ano, quem é professor de fundamental, tá? Gente, as crianças estão adoecendo. Por que estão adoecendo? Estão querendo delas aquilo que, em determinado momento, elas ainda não são capazes de nos dar. Não são capazes de nos dar. Então, vamos lá.
E aqui eu trago, né, quais são, tá, as condições mínimas para que a nossa criança aprenda. É o tônus, é o equilíbrio, é a lateralidade, a estruturação espacial, temporal, esquema corporal, tá, praxia fina, tá, destreza manual, praxia ampla, que é o planejamento de uma ação, que vai mais ou menos estar pronta para isso aos 7 anos de idade, a praxia fina e ampla, tá? Seu amadurecimento pleno, mas eu já começo a estimular, claro, desde o momento do nascimento. E a discriminação auditiva e visual. Sem estes pré-requisitos bem desenvolvidos, gente, dificilmente a sua criança será alfabetizada, tá? Aqui nós temos, né, essa atividade, ó, do prendedor, é que ele é pequenininho, tá? Então, aqui nós temos a bandeja 3, o pareamento de cores. Aqui ao lado, a gente tem aqueles canudinhos flexíveis, uma bandeja para fazer o pareamento das cores, a criança vai fazer a enfiagem, trabalhar esses movimentos, a pega, trabalhar a pressão e a preensão do instrumento de riscagem, tá? Aqui, ó, pareamento. Ah, professor, por que é tão importante pareamento? Raciocínio lógico, estratégia. E aí você vai fazer, ó, com a pinça, ó, pinça, pompom, tá bom? Fazer discriminação visual. Lembra que eu falei a importância de discriminação visual para a alfabetização? O A é diferente do B. Então, eu preciso ter essa discriminação visual da forma das letras. Eu trabalho com isso, como lá na educação infantil, com pareamento, com cores. Aqui ao lado, uma outra atividade, pareamento, tá? Mas daí com palitinhos. Aqui nós temos um mini geoplano, né? Onde a gente vai ter um gabarito para a criança com as liguinhas, tá? Fazer a forma que a gente está solicitando. Aqui ao lado, parecido com aquela outra do primeiro slide, né? Com os canudinhos numa prancha de isopor, fazer também a enfiagem de acordo com o gabarito que nós temos ali do lado, tá? Aqui nós temos a tesoura. Meu Deus, a tesoura, tá? A tesoura, gente, ela requer também habilidades específicas. Consciência corporal, noção espacial. A criança vai começar a recortar já direitinho na infância? Não. A gente vai começar a introduzir a tesoura na vida da criança após os 2 anos e meio. Tá? Começa primeiro o trabalho rasgadura, para depois inserir a tesoura. Ela tem que ter força manual antes de eu inserir a tesoura. Só ela não vai dar conta, tá, gente? Então, olha que atividade bem gostosa para ela trabalhar com a tesoura livremente. Para depois cortar linhas, tá? Para depois pegar papéis ou materiais mais grossos. Ok, gente? Aqui também, ó, pareamento do pompom dentro das cores certinho. Aqui do lado, um mini geoplano de pompons e com liguinha, tá? Aqui vamos trabalhar, ó, noções de medidas, testes piagetianos. Lembra o teste piagetiano aqui? Então, olha só, nós temos os copinhos com as marcas, com as liguinhas, e vai colocar a quantidade de água. Vai medir força também para trabalhar com essa criança, este movimento que ela vai estar fazendo, e também a percepção visual da quantidade, o limite até onde ela pode ir. Tá? Aqui, para trabalhar o dedinho, né? Vamos imitar as linhas dentro da areia, pode ser uma areia sinestésica, é mais gostosa. Vamos fazer a enfiagem, tá? Ali, ó, também utilizando material reciclado. Aqui, essa eu tenho, gente. Essa eu amo tanto, só que vem um pouquinho diferente. Olha aqui, ó. Tá, ó. Tá, são 2 caixas de ovos, né? Aí, a de baixo eu pintei de preto e as de cima eu fiz uma de cada cor. As crianças adoram brincar com essa caixa. Aqui, ó, tem que fazer o encaixe certinho com as cores. É até um pouquinho mais difícil essa aí da foto. Tá, gente? Aqui, ó, estou trabalhando alfabetização, pareamento e conhecimento de letras, educação infantil. Posso fazer isso? Claro que eu posso. Eu tenho aqui a letra C, eu tenho uma bandeja cheia de animais, que começam com diferentes letras, e eu vou pegar somente os animais que começam com a letra C. Olha que atividade lúdica, gostosa, tá? Sem pressão, sem sofrimento. Tá? E aqui do lado, fazer pareamento. Eu coloquei até esse aqui, que a gente pode colocar até formatos de letras, e a criança monta, né, no Lego, nos brinquedos, essas letras também, como se fosse espelhado, tá, gente? Aqui também, ó, com o garfo, tá de um lado, tá à esquerda, o palitinho,
Com o garfo eu levanto e coloco o palitinho na coluna da direita, tá? E vejo que não está na mesma sequência as cores, tá? Aqui nós temos o pareamento também, estratégia, raciocínio lógico, percepção visual. Então, a gente vai ter que encontrar os parzinhos dos jogos, tá? Aqui nós vamos ter a enfiagem, mas já com uns instrumentos menorzinhos. Esses rolinhos aqui, gente, aqueles rolinhos de tecido que a gente compra nas lojas. Eu vou lá, eu tinha um monte disso. Eu vou lá pegar aquele rolo, serro, faço os furinhos, coloco aqueles adesivos redondinhos, e aí a gente faz esse brinquedo para fazer o quê? A enfiagem de acordo com a cor, que também é pareamento, também vai estar trabalhando raciocínio, estratégia. Os que os pais falam para mim, meu filho chega em casa, fica no celular até a hora de dormir. Ele não corre, não pula, não salta? Não, então como ele vai desenvolver atenção e concentração? Tá? Atenção e concentração, gente, ela se desenvolve em 2 lobos, em 2 unidades funcionais de Luria, na 1 e na 3. Na primeira e na segunda unidade. Então, como que ele vai desenvolver atenção se ele não pula, se não corre, se não salta? Tá? Então, isso também é super, Antônio, prejudicial, o excesso de telas que nós temos. Uma mãe de uma aluna minha que é autista, ela colocou um aplicativo no tablet da filha que ela pode usar durante 3 horas por dia. Deu as 3 horas, ele desliga automaticamente, só vai ligar no outro dia após o horário da escola. Então, ele funciona da 1 da tarde, ela usou 3 horas direto ou alternado, desligou, não tem mais. Isso é bom para quê? Para criar rotina. Desregulou no início, claro que desregulou. Mas precisou se criar essa regra porque não queria brincar, não queria correr, não queria fazer as atividades da psicomotricista, da TO, da psicóloga, tá? Vamos lá, então. Aqui nós temos também um outro tipo de enfiagem, tá? Da Dudateia, gente. Sigam a Dudateia, tá? Da menininha. Foi colocado, em vez de a gente fazer uma enfiagem no papelão, foi perfurado várias tampas de diferentes tamanhos e passado o cadarço. Tá? Um tipo diferente de enfiagem aqui, de alinhavo também. Aqui do lado é para passar com o dedinho. Então, a criança é um labirinto, a criança vai com o dedo indicador, repassando todo esse percurso, tá? Noção espacial, lateralidade, consciência corporal, tá trabalhando a força da mão, o dedo indicador, ok, gente? E aqui, por último, não menos importante, a brincadeira do equilíbrio. Eu acho maravilhosa essa brincadeira, tá? Um cabo de vassoura, prato de plástico e 2 bolas de piscina. E aí a criança vai percorrer um percurso. Eu posso iniciar primeiro no chão livre com a criança. Depois, gente, eu posso colocar uma faixa no chão, ela tem que andar um pezinho na frente do outro na faixa. Depois, eu posso dificultar mais ainda, colocar em cima de um tablado, mais ou menos de uns 10 centímetros, um banco, vamos pensar, de uns 10 centímetros de altura, e a criança andar por cima deste banco, segurando esse instrumento para trabalhar o quê? Equilíbrio, tônus, consciência corporal, lateralidade, noção espacial, controle postural. Tudo isso, gente, tudo isso, tá, contribui para o desenvolvimento das nossas crianças, tá? Eu tenho aqui algumas atividades, ó, para fazer também, ó, de raciocínio, apareamento de cor, as bolinhas, e a criança vai com o dedinho parear as cores aqui em cima. É uns botõezinhos que eu achei e fiz um papelão e pintei os círculos com tinta, tá? Eu que fiz. Coloquei aqueles saquinhos para não perder. Posso colocar com gel também, ok, posso colocar com gel, tá, gente? Olha só, eu fiz o meu gel plano, ó, de material que a gente tem, gente, a gente não precisa gastar, a gente tem que ser só criativa, ok, gente? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais?
Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!